Existe uma possibilidade de tu se colocar no 1% mais inteligente da população mundial, apenas ativando duas coisas em ti. Achou isso forçado? Achou isso uma bobagem? Então fica nesse vídeo que eu vou te apresentar essa teoria, mas vou te apresentar de uma maneira muito honesta e humilde. Porque essa é uma teoria que eu tenho, é algo que eu ando pensando nos últimos tempos, mas que eu nunca parei para organizar isso em forma de conteúdo. Então o que eu vou te apresentar nesse vídeo pode ser algo um tanto quanto prolixo, pode ser enrolado, pode ser não conclusivo, pode ser não 100% prático, porque ainda é um rascunho. Mas eu decidi dividir isso contigo. É algo que eu acredito e que eu vivo na minha vida. Senta, fica com calma, fica tranquilo, pega teu café, que nós vamos ter uma conversa agora muito honesta sobre esse assunto. Deixa um ecopinito aqui, falo do interior do Rio Grande do Sul, uma neblina atrás de mim, friozinho, inverno começando e temos este cenário. Agora é meio-dia e a neblina não baixou ainda. Bom, vamos lá. O objetivo disso tudo, dessa teoria, disso que eu acredito, é com que você, pessoa comum, assim como eu, se torne o 1% mais inteligente do planeta Terra. Para que você se torne destacado tanto quanto aquelas pessoas que você admira, que estão destacadas hoje na mídia. O que você vai fazer com esse destaque é outros 500. Se você vai usar essa sua inteligência suprema para abrir uma empresa que vai ficar bilionária, ou se vai ter uma inteligência emocional através disso e conseguir resolver por conta própria todos os seus conflitos, ou se essa inteligência vai te fazer se tornar um cara sagaz de raciocínio, trazendo uma boa comunicação e dessa forma você ser admirado e respeitado pelas pessoas, tudo que você vai fazer com que essa potência que nós vamos criar em tu agora é um problema teu, é uma responsabilidade tua. Mas o nosso objetivo aqui é entender como que existem pessoas hoje que são tão inteligentes no mundo hoje, tão inteligentes a ponto de tu olhar para elas e falar assim, cara, esse cara é um gênio. Esse cara é um gênio no que ele faz. Eu digo que existe hoje um estágio que é acima do gênio. O gênio é aquela pessoa que supostamente já nasceu com aquela aptidão, alguns até com um certo autismo, né? Vamos pegar um Elon Musk da vida, o cara é um gênio, por exemplo, mas tu vai olhar a fundo, ele tem um certo autismo. Então o cara tem umas deficiências em um lado e umas eficiências em outro. E só que se eu dissesse que tem algo que está acima disso ainda, ou seja, uma habilidade, uma capacidade que pode ser treinada. Pode ser treinada, ou seja, a habilidade de ser bom e ficar bom. Guarda bem essa frase para ti. A habilidade de ser bom em ficar bom em alguma coisa. E não só uma coisa, várias coisas. Mas para isso, é preciso desconstruir algumas crenças que nós temos sobre inteligência e capacidade. E talvez, já deixo bem honesto aqui, a gente não consiga fazer tudo nesse vídeo. Talvez a gente leve alguns meses para chegar numa finalização final dessa teoria, e aí eu vou explicando isso aos poucos. Mas aqui é o início disso tudo, é o início. Obviamente a gente continua isso lá dentro do Alpha Life, mas vamos começar. Se me pedissem aqui, quais são as pessoas que eu admiro hoje? Eu diria, cara, tem muitas pessoas que eu admiro, muitos pensadores, muitos inventores, muitos caras que eu admiro por serem bons em alguma coisa, né? Só que existe uma diferença entre eu reconhecer que um cara é bom e eu admirar aquele cara e dizer assim, cara, eu realmente admiro essa pessoa. Por exemplo, eu reconheço que Lewis Hamilton é um ótimo piloto, deve ser um cara super inteligente, engajado e deve ter outras inteligências que ele nem expõe. Mas eu não admiro esse cara. Eu reconheço a capacidade dele. Eu acho muito foda o Sylvester Stallone, por exemplo, que ele representa, é um ícone de masculinidade, de resistência, que ficou famoso nos anos 80 e 90 e representa essa coisa do homem que não se rende à cultura woke e hoje ele luta contra isso. Um cara de 70 e poucos anos, quase 80, que ainda atua, que engajou sequências como Rambo, Rocky Balboa, Mercenários e ainda está atuando. Eu admiro esse cara? Sim, mas não é o cara que eu encheria assim, os pulmões para falar, cara, eu sou fã desse cara. Agora tem uma pessoa que eu admiro um pouquinho mais. Eu admiro muito o Leonardo da Vinci. O que o Leonardo da Vinci tem
que esses outros caras não têm, ou talvez tenham e eu não reconheça. O Leonardo da Vinci tem tinha duas coisas. Essas duas coisas são os dois pontos que eu acredito ser o que nos coloca à frente do resto da humanidade. Mesmo tendo menos dinheiro que o resto da humanidade, mesmo tendo menos beleza, menos consistência social, ou seja, a gente pode vir de um lugar que não é tão favorável e ainda assim a gente consegue construir coisas na nossa vida. Claro que eu falo sempre o termo construir e não simplesmente brotar do nada. Quando eu falo riqueza, eu me refiro a construir ferramentas para que eu possa construir riqueza e não brotar do nada, né? Não falar nada assim que vem do nada. E ele tem duas coisas. E essas duas coisas, eu acredito que qualquer pessoa pode desenvolver, se tiver vontade para desenvolver. São coisas que são treinadas, que podem ser treinadas. E que com auxílio de inteligência artificial, eu mesmo fiz uma grande pesquisa, uma pesquisa muito ampla com inteligência artificial, e eu uso inteligência artificial muito em pesquisa, para que, quando eu apresento uma ideia para um chat GPT da vida, eu apresento essa ideia que eu estou apresentando aqui no vídeo de forma organizada, peço que ele me diga, isso aqui tem fundamento? A resposta é sim. Aí eu peço, existe algum respaldo, alguma pesquisa? E ele me traz respaldo de pesquisas que já foram feitas, que comprovam que essa ideia, ela faz um pouco de sentido. Sem mais enrolações, vamos apresentar essas duas coisas que Leonardo da Vinci tinha, o que me faz admirar esse cara, e que qualquer pessoa pode desenvolver para chegar no estágio de ser bom em ficar bom. E se tu não conseguir desenvolver isso, no máximo, aliás, no mínimo, isso aqui vai expandir a tua mente a tal ponto que ela nunca mais vai voltar a ser a mesma. Primeira coisa, Leonardo da Vinci, supostamente, era bom em ser autodidata. Autodidatismo é uma coisa simples. É simples de explicar o que é. É simples de tentar se tornar um autodidata, principalmente em tempos como hoje, como um tempo onde é que todo mundo tem um acesso à tecnologia e todo mundo consegue observar o mundo e através dessa observação, tirando todas as ansiedades que isso causa, entender que existem pessoas melhores do que você. E entender que tem pessoas que você pode admirar e entender como que elas chegaram até esse ponto e através disso, por mais que isso gere um monte de inconsistência, um monte de loucura na nossa cabeça, isso traz para nós uma espécie de autodidatismo que faz com que a gente entenda, cara, aquele cara lá, ele ganha tantos R$1.000 por mês fazendo isso aqui na internet. Como que eu consigo aprender isso aqui também para conseguir esse resultado? Aí tu vai atrás, de forma autodidata, aprendendo sozinho, buscando sozinho, e consegue aquele resultado. Então o autodidatismo não é tu conceber a informação do zero como se fosse uma profecia divina. Ah, tu tá andando na montanha e pum! Dá um raio na tua cabeça e tu concebeu uma profecia. Pronto, agora eu sei montar esse negócio, agora eu sei tal coisa. Não, o autodidatismo nada mais é do que tu aprender sem um tutor. Tu pode ter um tutor assim como eu, né? Por exemplo, lá no Capital Digital eu sou teu tutor, mas eu não estou sentado na tua frente, eu não estou pegando na tua mão, eu não estou te corrigindo quando tu faz um erro, e todo o teu sucesso, todo o teu progresso como um todo, é por conta própria tua. Ou seja, tu é autodidata, tu está se auto-ensinando com a informação de alguém que tem informação, mas ainda assim está sendo autodidata. Quando para ler sobre Leonardo da Vinci, por exemplo, pode ser qualquer outro cara, fala-se muito que esses gênios da antiguidade eram todos autodidatas, eles buscavam o conhecimento por conta própria. Talvez por ter uma facilidade em aprender, talvez por terem uma mente criativa, talvez por estarem viciados em aprender coisas novas. Não sei se você sabe, mas o ato de aprender, depois que a gente é adulto, porque a gente aprende mais quando é criança, mas depois que a gente é adulto, é um pouquinho mais difícil. E aquilo acaba sendo quase que como um exercício mental, sabe? E quando a gente aprende, tem as nossas dopaminas, que nos recompensam por ter aprendido uma coisa nova. Ou seja, aquilo passa a se tornar viciante para nós. Ou quem diria, né? Viciante em aprender coisas novas. Então, um Leonardo da Vinci, que tem facilidade em matemática, ciências, o negócio lá do corpo, né? Sabia os órgãos, desenhava, pintava, inventava, escrevia poesia, várias coisas. Várias coisas.
Tudo isso aprendido mais ou menos sozinho. Então eu defendo que o primeiro ponto é você desenvolver em você a capacidade de autodidatismo. É tu ter alguns desafios. Cara, eu falo isso há muitos anos, mas não por esse ponto de vista. Há muitos anos já eu falo, cara, busca aprender coisas novas. E quando eu digo aprender coisas novas, eu me refiro tanto a coisas úteis quanto inúteis. Eu sempre digo, cara, que tu tem que ter um esporte que tu pratica. E que essa porra de esporte que tu pratica não pode ser só o óbvio. Por exemplo, futebol e treinar. É o que se espera de um brasileiro, né? Um brasileiro que mora num clima tropical, né? Tropical. Que anda sem camisa por aí, então tem que ter um shape legal. E que é bom em futebol. Cara, vai além do óbvio. Vê outros esportes para tu praticar. Atividades, música, leitura. Seja bom em alguma coisa, saiba falar sobre alguma coisa, tenha consistência em algo, tenha bagagem em algo para que você possa conversar sobre alguma coisa, trabalha teu intelecto, trabalha teu corpo. Aí nós linkamos lá no Platão e no Aristóteles, quando eles inventaram o termo academia, quando você iria estudar com eles, você participava da academia deles, onde você era treinado intelectualmente para entender o mundo naquela época da Grécia, onde ninguém entendia direito e só eles estavam pensando sobre as coisas, o que é amor, o que é a sociedade, o que é a polis. Como vamos organizar isso aqui em termos de sociedade? Então eles se sentiam úteis, porque os pica lá mandavam eles estudar para que a sociedade se organizasse e eles eram os caras pensantes. Mas eles entendiam, cara, que dentro da academia você precisava se trabalhar como um todo, para ser bom não só em mente, mas em corpo. Então, Platão, Aristóteles e os caras da Grécia colocavam você para fazer um treino, né? Correr, ser forte, que talvez até fazia parte da cultura grega daquela época, você ter um corpo consistente e forte. E aí hoje o termo academia, nós usamos o termo academia para academias, ginásios, né, de treinar o seu corpo. Mas o termo academia, ele também é usado para uma faculdade, por exemplo, Academia de Letras. Você é um acadêmico é um cara que está numa instituição estudando, mas academia também é usado para você treinar o seu corpo. E isso vem lá da Grécia. Ou seja, começa por aí o conceito que eu vou explicar na fase 2 desse vídeo. Precisa ser bom nas duas coisas. Mas voltando ao eixo, o eixo aqui é, você precisa desenvolver autodidatismo. Você precisa ser bom em estudar alguma coisa, em fuçar. Tem que ser bom em fuçar. Tu tem um computador em casa, tá? Eu sei que a maioria das pessoas, principalmente a geração Z, tem um celular, um iPhone, um Samsung, e através disso consegue fuçar em tudo. Consegue acessar todas as redes sociais, consegue buscar conteúdo, consegue pesquisar no ChatGPT, consegue até editar vídeo no CapCut, mas um computador te faz falta. Quando precisar fuçar em algo um pouquinho mais complexo, tu precisa ter um computador, para que você fuce as coisas. Inclusive é essa a grande diferença da geração antes da Z e a geração Z, que é a geração Z tem essa familiaridade com o background da tecnologia, que essa geração, eu não sei nem o nome, esqueci o nome agora, Y, né, não sei, é a minha geração, né, ela tem essa familiaridade com o background da tecnologia, de como a tecnologia funciona, se tem alguma coisa errada eu vou lá e fuço e aprendo, enquanto que a geração Z tem uma familiaridade com usar a tecnologia em si, mas não o background dela. Ou seja, a familiaridade do celular. Dá um celular para uma criança de 3 anos, ela já sai mexendo. Mas tem que formatar o Windows e buguei. Essa é a diferença. E isso está tornando as pessoas um pouquinho mais atrasadinhas. Não vou dizer burras, é diferente. É falta de autonomia, é falta de intelecto. Em resumo, é o eixo do vídeo aqui. É falta de autodidatismo. Como desenvolver o autodidatismo nesse caso, nesse contexto? Cara, eu recomendo que você busque 3 habilidades, e se você tem tempo, para você desenvolver de forma por conta própria. Quando eu digo por conta própria, você pode sim ter um mentor no YouTube, no Instagram, você acompanhar pessoas que já estão no resultado que você quer chegar, comprar um curso de alguma coisa, sei lá, ou ler um livro, você pode ter esses mentores que vão te trazer o conhecimento pronto. Mas desde que você vá por conta própria buscar esse conhecimento e usar esse conhecimento, colocar isso para girar, né? Então eu recomendo que você tenha 3 habilidades. Que uma delas, que essas 3 habilidades que você ainda não tem, obviamente, e você vai buscar essas habilidades. E você vai ter o objetivo de ser bom nessas 3 coisas, tá? Ser bom nessas 3 coisas. Veja bem,
Uma dessas habilidades tem que necessariamente estar ligada a dinheiro. Ou seja, eu quero que você escolha uma coisa que tu pode ver aí na internet que vai te trazer dinheiro, e é uma habilidade que você simplesmente vai buscar por conta própria, vai estudar e vai ficar bom naquilo, bom a ponto de que na roda de amigos você saiba dominar esse assunto e que as pessoas olhem para você e pensem, aquele lá é o cara do negócio lá. Por exemplo, eu sou o cara que, além de mentor aqui, para ter o background da minha estrutura, eu sou um cara que sou bom em marketing, e sou bom em vendas, eu sou bom em comunicação, eu sou bom em diversos periféricos para que esse negócio funcione. Quando os meus amigos estão próximos a mim, meus amigos me enxergam como o Matheus, que cresceu com eles desde os 7 anos de idade. Então eu não sou o Copini para eles. Então eu sou o Matheus, cara da internet, dos vídeos, do marketing, da comunicação, das vendas. É nisso que eu sou bom. Você vai ser bom em algo paralelo a isso, algo que você pode transformar em dinheiro. Não precisa ser só online. Pode ser qualquer coisa mesmo, desde que um certo dia da sua vida você consiga transformar isso em um projeto de vida, se tornar empresário disso. Tu pegar esse conhecimento e monetizar. Então eu vou te dar alguns exemplos. Você pode ser o cara que é bom em vendas. Você pode ser o cara que tem um canal dark no YouTube. Pode ser o cara que vende produtos nos Estados Unidos. Você pode ser o cara que ganha dinheiro com cortes no TikTok. Você pode ser o cara que presta serviço de tráfego pago. Pode ser o cara que, agora vamos para o mundo físico, pode ser o cara que presta serviço de, sei lá, você é um encanador, você é um eletricista, qualquer coisa que é prestação de serviço será cada vez mais valorizada, né? Então você é o cara de alguma coisa. Não interessa, talvez você até seja já em alguma coisa, mas uma dessas 3 habilidades você precisa desenvolver de maneira autônoma, autodidatismo. E você tem que ser o melhor naquilo que você se propôs a ser. Eu sou eletricista. Eu vou ser o melhor aqui da minha cidade. Eu sou chapeador de carro. Eu trabalho com a chapeação de carros aqui. Eu serei o melhor da minha cidade. Isso implica em ter um conhecimento comercial sobre uma oficina que faz chapeação, uma estética automotiva, mas também você ter o conhecimento prático ali de fazer aquele troço funcionar. Então, ou seja, uma dessas habilidades, tu já vai entender o porquê que são 3 e por que elas são distintas. Uma dessas habilidades estará treinando o teu cérebro para ser bom naquilo. Então você terá diversas sub-habilidades dentro desse projeto, que é a habilidade comercial, a habilidade financeira, a habilidade da venda, a habilidade de fazer o que tem que ser feito dentro do teu projeto. Então aqui na habilidade número 1 é uma empresa, uma habilidade que é monetizável, é vendível, certo? Vamos para a habilidade número 2. Que você vai se tornar autodidata nessa habilidade número 2. A habilidade autodidata é uma habilidade que está atrelada ao seu corpo. Ela é uma habilidade que nós podemos resumi-la em esporte. Então nessa habilidade, eu sugiro, pode ser um pouco difícil de entender isso, mas eu sugiro que isso seja feito com algo que você ainda não faz. Por exemplo, ficar bom em um esporte que você ainda não conhece, que você ainda não sabe, que você ainda não tem familiaridade. Um exemplo, se você já joga futebol, isso não conta. Se você já treina e tem um corpo forte, um corpo resistente, isso também não conta. Não quer dizer que tu vai parar de treinar, mas tu vai começar algo novo em paralelo. Pode ser uma arte marcial, pode ser um esporte novo, sei lá, uma coisa que te traz prazer na vida. Por exemplo, escalada, pode ser golfe, sei lá, né? Golfe é um esporte ridículo, né? Pode ser, por exemplo, eu ando de long de vez em quando. Tá, mas a ideia não é o de vez em quando, a ideia é que você comece um projeto, vamos fazer de conta que você vai começar a lutar jiu-jitsu, tá? Mas você não tem familiaridade nenhuma com isso, só que você vai mergulhar no jiu de cabeça, e você vai ficar bom nisso, você vai pegar paixão por aquilo, você não vai simplesmente pensar assim, não, eu tô no jiu agora para complementar meu treino, ou para ter um pouco de defesa pessoal, ou para ficar mais forte, ou para ter um grupo de amigos, uma família aqui, não. É um objetivo de ficar bom naquilo e ao mesmo tempo que você treina o seu corpo, você treina a sua mente para ficar bom em ser bom. Essa é sempre a questão. Ficar bom em ser bom. Então a segunda habilidade é uma habilidade ligada ao corpo. Ela é ligada ao esporte, ao físico. E a terceira, meu bruxo, ela é ligada à arte. Ela é ligada à arte. Para alguns isso aqui vai ser uma coisa ridícula. Principalmente porque nem todas as pessoas têm uma facilidade, uma sensibilidade para arte. Talvez tenham uma facilidade para o consumo dela. Eu sou bom em ver filmes.
O que é ser bom em ver filmes? Eu tô assistindo o filme, eu consigo detectar se o roteiro foi bem escrito, se teve um antagonista, se teve um vilão bom, a altura do personagem principal, se as câmeras estão bem posicionadas. Eu consigo trazer mergulhar no filme ou no livro e trazer uma perspectiva não só de zumbi, né, como o brasileiro é, né, como dizem que o brasileiro ele é analfabeto funcional, que ele não consegue absorver, entender a informação que está sendo passada para ele, e sim, ele entende aquilo que ele, bocó, burro, né, zumbi, quer entender. Igual você, né, se você está assistindo esse vídeo, se você entender o que eu quero passar, então você é inteligente. Agora, se você entender o que você quer ouvir, você é um idiota inútil, tá? Tudo depende de você, da sua paciência. Tá? Mas a questão da arte, de você não só ser bom em consumir arte, mas se tornar bom em fazer arte. Então você escolhe uma arte para você fazer. Pessoas que têm, eu já entendo como é que isso funciona, pessoas que têm uma habilidade já nativa de produzir arte, elas têm uma grande tendência a ir para pintura, desenho, escultura, coisas assim. Ah, mas Copini, isso é coisa de playboy, né? White people. Pois é mesmo. E tem outras pessoas que elas vão já para um lado mais música, por exemplo. Então por isso que eu já sugiro, você volte as suas atenções para uma música, um instrumento musical. Pega um instrumento musical e começa do zero. Se você quer ficar bom em alguma coisa, quer ficar bom em ser bom, quer desenvolver uma habilidade que é acima de ser gênio e ser autodidata, você pega um instrumento musical. Mas não vai pro óbvio. Não vai pro óbvio. Não vai pegar um pandeiro, um triângulo, ou um violão que todo mundo pega, né? Pega uma coisa que não é óbvia, pega uma coisa que vai exigir que você estude, uma teoria musical, que você estude. Aí você me pede, Copini, você fez isso? Não, eu consigo ter o básico do que é música, matematicamente falando. Mas a minha habilidade não é essa, na arte, minha habilidade é desenho e pintura. Ai que gay, é gay mesmo? Beleza, você pega um instrumento e você mergulha nesse instrumento, sei lá, um piano, você tem que entender o que cada tecla significa, quais as escalas das notas, o que são as teclas brancas, as teclas pretas, como faz as notas, como constrói um acorde, qual é o ritmo. Depois você vai ter que entender partitura para ler uma música, até você tocar uma música que você sempre admirou. Eu sempre disse para mim mesmo que eu gostaria de aprender a tocar piano para um dia tocar a música Rondo à la Turca, que eu acho essa música incrível, mas eu nunca tive tempo para isso. Eu sempre tive as outras habilidades tomando todo o meu tempo. Calma, nós já vamos chegar lá nessa aula na questão do tempo. Nós já vamos chegar na questão do tempo, tá? Mas, em resumo, você vai ter essa habilidade da arte, trabalhando essa... Cara, mesmo que seja difícil, quando tu estiver lá tocando teu instrumento, teu violão, qualquer bosta, véio, qualquer coisa, tu tem que ter em mente que tu não vai se apresentar. Tu tá trabalhando o teu cérebro, expandindo o teu cérebro no ser bom e ficar bom. É isso. Então vamos encerrar agora essa parte 1 e vamos pro ponto de, cara, você, só dando um resumo, eu sugeri que você desenvolvesse 3 habilidades, sendo uma ligada a dinheiro, uma ligada ao corpo e esporte, fisicalidade, e outra ligada à sensibilidade artística, né? Feito isso, vamos para a fase 2. A fase 2, eu continuo pegando o exemplo do Da Vinci, porque para mim, cara, se usasse a palavra que eu vou usar aqui agora, o Da Vinci, ele é o símbolo disso, ele é o símbolo desse negócio. A palavra chama-se polímata. Polímata. A palavra polímata representa, guarda essa palavra, anota essa palavra, tá? Que você vai ouvir muito falar nisso nos próximos 10 anos. A palavra polímata, ela significa uma pessoa que ela é inteligente em várias áreas da vida, em áreas distintas. Existem teorias sobre a inteligência, por exemplo, o Daniel Goleman, né, que escreveu o livro lá das inteligências, ele apresenta 8 inteligências. Tem a inteligência do esporte, por exemplo, um Neymar da vida, um Cristiano Ronaldo tem essa inteligência muito desenvolvida, que é uma inteligência ligada à orientação espacial e fisicalidade. Então o cara, qualquer esporte que esse cara vai começar a fazer, ele vai ser bom. Aí tem, por exemplo, um cara que é um artista exímio, um virtuoso num instrumento, se ele pegar uma bateria para tocar, ele vai destrinchar. Se ele pegar outro instrumento, ele vai destrinchar. Ele tem já nativo dentro dele o ritmo, acordes, a matemática da construção das notas musicais, das escalas, dos arpejos, ele tem tudo já dentro da cabeça dele.
Tem outro cara que é bom em síntese, uma inteligência que é boa em síntese, ou seja, eu pego uma informação, eu consigo sintetizá-la. Esse cara, eu acredito ter essa inteligência. Eu consigo ler uma coisa, entender, sintetizar e ainda deixá-la mais fácil para você. Ou seja, isso me torna um bom comunicador, um bom cara para entender as coisas, um bom cara para ouvir as pessoas, um bom cara para chegar, olhar nos teus olhos, conversar contigo e entender todos os seus problemas. São várias inteligências. Aí existe a crença de que quando uma pessoa, que as pessoas já nascem com uma inteligência específica e ela vai ter a facilidade de aumentar essa inteligência ao longo da sua vida. Um exemplo, um Cristiano Ronaldo vai ter essa inteligência que é chamada de orientação espacial, que é a inteligência atrelada ao esporte e à fisicalidade. Então, qualquer esporte que ele fizer ao longo da vida, ele tende a ser bom, ele pode não ser o melhor. Se o Cristiano jogar golfe, ele não vai ser o Tiger Woods, mas ele vai ser 1000 vezes melhor do que tu. Se o Cristiano for lutar boxe, ele não vai ser o melhor boxeador, mas ele vai ser 1000 vezes melhor do que eu e tu. Essa é a teoria que se tem até então. Já a teoria que remete ao Da Vinci é uma teoria de que a pessoa deve ser capaz de realizar tarefas de inteligências distintas, mas não necessariamente precisa ser o melhor, porque ser o melhor não dá dinheiro. Essa é a questão, esse é o ponto, né? Que você não precisa ser um Cristiano Ronaldo em todas, porque é impossível, é humanamente impossível. Nós não temos tempo para isso. Não tem como tu ser o Cristiano Ronaldo no esporte, ser o Beethoven no piano e Tiger Woods no golfe. Não tem tempo para isso, nem precisa. Nem precisa. Humanos comuns, eles vão agir de forma diferente. Eles vão trazer a inteligência que a gente chama de polímata. Eles buscam, para você ser gênio, você busca ser um polímata. Um polímata é um cara que ele simplesmente tem várias inteligências em pequenas tarefas. Ele é bom em várias coisas. É um cara que, sabe aquele cara que tu diz assim, o cara é bom em tudo? Ou o cara aprende rápido tudo? Ou o cara, ele resolve as coisas? É isso. É isso. É isso que eu tô querendo chegar nesse ponto. Para isso, o teu cérebro precisa ser treinado e o treino foi apresentado na parte 1 desse vídeo. Para tu ser esse polímata que eu tô falando. O cara que é bom em fazer tudo. Ele é bom em várias coisas. Mas quando eu digo tudo, eu não estou falando de coisas complexas, inúteis. Eu estou falando de coisas do dia a dia. E coisas que dão dinheiro. Eu já vou chegar nesse ponto. Ser um polímata é tu botar na tua cabeça que um homem, ele precisa ser bom em várias coisas. A gente acredita, a minha geração e a geração Z, se tem alguém que é mais velho, 50 anos, 60 anos ouvindo, que eu acredito que isso é raro aqui, mas vai entender bem o que eu estou falando. Essas pessoas são boas em várias coisas. São boas em várias coisas, cara. Mas a nossa geração, a minha geração e a geração Z, é uma geração que é muito boa em tecnologia, mas ela tende a ser boa em uma coisa, em outra coisa, mais direcionado, sabe? É muito bom em poucas coisas. Mas a ideia de ser polímata é ser muito bom em várias coisas, mas pequenas coisas também. Ou seja, eu sou bom em vender, eu sou bom em me comunicar, eu sou bom em fazer vídeos, eu tenho uma aptidão para arte, eu considero ter um corpo resistente, mais resistente do que as pessoas que eu conheço, eu consigo correr por mais tempo, eu consigo levantar mais peso, mesmo não sendo um cara esteticamente forte, eu me considero isso. Eu consigo ler um livro mais rápido e sintetizar melhor do que as pessoas que eu conheço. Eu consigo ter mais concentração que as pessoas que eu conheço. Mas eu também sou burro em outras áreas. Tá? Eu sou burro em números, sou burro em matemática, sou burro em nome, não lembro o nome, sou mal para fazer conta. Normal. Só que, se o meu carro quebrar agora, eu não vou saber consertar meu carro. Essa é a nossa diferença para a diferença da geração anterior. Enquanto que a geração Z hoje, ela é mais assim, como eu acabei de dar um exemplo, do que eu falei. Então é uma geração que vai ser muito boa em coisas específicas, mas o resto é uma geração burra. Como eu já disse em outro vídeo, aquele vídeo que eu gravei na sacada de um prédio lá em Goiânia, falando, cara, você sabe o conceito de um Bitcoin? Você sabe por que ele foi criado? Né? Você sabe as possibilidades, você sabe comprar um Bitcoin e armazenar ele numa carteira, você consegue ter uma previsibilidade do que vai ser daqui nos próximos anos, mas você não consegue fritar um ovo. Consegue fazer esse paralelo? Tu não consegue fritar um ovo, tu não consegue fazer um arroz.
Tu não consegue assar um churrasco, tu não consegue acender fogo para fazer um churrasco. Eu te considero um inútil, mas outras pessoas vão te considerar um gênio. E é esse o ponto de ser polímata. Esse é o ponto de ser polímata, uma busca de autossuficiência e de autonomia. Eu vou encerrar esse exemplo que eu estou dando com o Leonardo da Vinci, que era um cara que era bom em várias coisas, e ele era muito bom em várias coisas, e coisas que são admiráveis, coisas que não é simplesmente, eu vou começar a lutar jiu-jitsu e em 2, 3 meses eu vou ser bom nisso. Não, cara, o cara é bom em anatomia, ciências, tudo que tu imagina, cara. Mas eram outros tempos também, né? Não tinha onde perder tempo, não tinha onde procrastinar, não tinha Reels pra gente rodar, perder nosso tempo, não tinha pornografia, então eram outros tempos. Vamos pegar agora uma coisa mais realista. Existe uma outra teoria que ela faz parte da nossa família Alpha Life, da nossa escola, né? Lá na Alpha Life nós temos uma doutrina que a gente prega. Tá? Para que os conhecimentos da Alpha Life eles sejam implantados em ti e tu de fato se torne um homem como a gente quer que você se torne, nós precisamos apresentar isso em formato de doutrina. E essa doutrina, um dos pontos é a busca de autonomia. E eu linko essa busca de autonomia com autodidatismo e polimatismo. Polimatismo é você ter diversas inteligências ao mesmo tempo. Você ser bom em várias coisas ao mesmo tempo. Assim como você é bom em tocar flauta, você é bom em vendas, você sabe pilotar avião, você consegue correr, tem um fôlego muito grande, ou seja, você é um cara muito bom em várias coisas. Aí eu defendo a ideia, aí a gente veio para um papo mais assim, de homem mesmo, né? O que o mundo precisa de você como homem? Ou como você vai ser um homem melhor, um homem mais foda, um homem mais consistente? Como você vai se sentir um homem autossuficiente? E aí entra neste ponto. Eu acredito que um homem ele deve ser bom em muitas tarefas do dia a dia e ainda ser muito bom em outras coisas. Então, por exemplo, eu disse aqui para ser bom numa arte, num esporte e numa coisa que te dá dinheiro, e ser muito bom se buscar ser o melhor. Mas ao mesmo tempo tu tem que ser bom em outras coisas, ao mesmo tempo tu tem que saber fazer outras coisas. E ter essa ânsia por estar sabendo mais, por estar buscando mais e entender, cara, é como se eu fosse um Rambo, sabe? É como se eu fosse um John Wick. Cara, se brotar um helicóptero na minha frente, eu estiver no meio da guerra, eu consigo pilotar esse helicóptero. Exagerei no exemplo, mas é por aí que eu tô falando. Ou seja, um homem, e poderia até dizer assim, um ser humano, ele tem que ter a capacidade motora e intelectual para fazer N tarefas distintas. Por exemplo, o homem precisa saber como trocar uma fralda. Eu tenho filho agora e troco fraldas, então eu te digo que isso é uma tarefa bem recorrente na minha vida. Então eu tenho que saber trocar uma fralda. E não é uma coisa difícil, mas é uma coisa que muitos homens, que também são pais, não sabem e deixam sempre para a mulher, né? Porque, eu não sei. O homem tem que saber cozinhar. Se tu tiver na tua casa, os ingredientes que tu tem lá, macarrão, arroz, carne moída, carne, frango, um creme de leite, dá para fazer um estrogonofezão massa. Mas tu sabe fazer? Quanto de sal vai no arroz, quanto de sal vai na carne, tu sabe fazer? Acho que o mínimo que a gente tem que ter para se sentir autossuficiente é saber cozinhar. O homem tem que saber fazer um churrasco. O homem tem que saber acender fogo. Aqui atrás de mim tem um mato que eu e os meus amigos viemos, cara, desde criança, fazer um foguinho, assar umas carnes e ficar trocando ideia, né? Eu vou até te mostrar para não dizer que eu tô mentindo, né? Porque vocês são foda, né? Aqui tá o mato, ó. Ou seja, peraí, deixa eu fixar a câmera. O homem tem que saber fazer essas coisas. E entre diversas outras coisas que eu tô dando exemplo que eu sei, mas tem coisas que eu não sei, por exemplo, e deveria saber. Por exemplo, cara, se dá um ruim no meu carro, eu que viajo direto de carro, eu cruzo o Brasil de carro direto, se dá um problema no meu carro, eu vou ter que chamar alguém, tá? Hoje, com um carro que é mais tecnológico, né? A gente não sabe as coisas, mas o problema que dá, no mínimo, a gente tem que saber onde é que foi esse problema. Parou o carro, aconteceu o carro, vou ligar para um mecânico. Um resgate, talvez. Eu tenho que saber explicar o que aconteceu.
O problema acho que é aqui, ó, tá em tal lugar. Furou um pneu. Tu tem que saber trocar, meu filho. E como trocar? Foda-se, se vira. Tem que saber trocar. Eu sei trocar um pneu. Sabe, esse mínimo de coisas. Eu sou homem, moro com a minha mulher há muitos anos, tem certas tarefas que eu faço dentro de casa, tem certas tarefas que não. Se algum dia minha mulher tiver que viajar e visitar a família dela, que é longe de onde a gente mora, e eu ficar uma semana sozinho, eu tenho que saber lavar roupa. Eu não sei, mas eu vou ter que me virar, aprender a mexer naquela máquina lá. Ou seja, é disso que eu tô falando, é dessas pequenas tarefas. Eu cheguei nessa conclusão, sabe como? Aqui é uma conversa mais pessoal agora, tá? Cheguei nessa conclusão observando o meu negócio, como funciona. O meu negócio da Alpha Life, que é venda de produtos, chegou num ponto onde é que eu tive que tomar uma decisão, né? Quando o negócio ele vai crescendo e chega num ponto onde é que todo infoprodutor, todo cara do marketing tem que tomar essa decisão. Se vai para um lado, o lado é de vou escalar meu negócio, vou ter várias pessoas trabalhando para mim de carteira assinada, vou ter aquele estresse, vou faturar mais, mas não necessariamente eu vou lucrar mais, talvez lucre, só que eu vou ter um estresse muito maior, ou seja, num período de crise eu vou tomar no rabo grande, tá? Ou eu vou para o outro lado e deixo o meu negócio um negócio mais artesanal, um negócio de uma pessoa só, que é o que eu prego aqui, um negócio que ele não escala tanto, ele não fatura tanto, mas tem pouquíssimas pessoas trabalhando nele, que só eu e mais 2 caras que me ajudam, e aquilo fica mais leve, né? E tem um lucro de 70% de margem. Eu fui pro lado daqui, me arrependi, e agora estou indo pro lado de cá. Só que o lado de cá, ele é mais leve, só que ao mesmo tempo ele demanda que você, estando à frente do seu negócio, você tenha diversas habilidades que você nunca imaginou que você fosse desenvolver. Vamos começar. Habilidade de gestão. Então hoje a primeira coisa que eu faço quando acordo é olhar o que está sendo feito pela minha equipe, atrelar tarefas a eles, o que eles têm que fazer primeiro para que não se percam. Então a gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de projetos. Eu tenho que conceber a estratégia, então eu tenho que ter uma inteligência comercial, eu tenho que ter habilidade de construção da estrutura, de páginas, enfim, faço, sei lá, vamos trabalhar com algo gráfico, eu tenho que ter habilidade de design, ou posso delegar o design para alguém, mas eu tenho que saber se aquilo está sendo bem feito, se aquilo ficou bom, se aquilo vai funcionar. Então eu vou construir vídeos, tenho que ter habilidade de comunicação, tenho que ter habilidade master, que é a habilidade de eu ter o conhecimento que eu vou passar para ti. Então é muita habilidade ao mesmo tempo para um negócio assim funcionar de forma bem funcionada. E a gente delega aos poucos, mas a gente só delega depois que a gente já destrinchou, depois que a gente sabe como aquilo funciona. Ou seja, em qualquer negócio que tu vai ter, isso é natural, não te assusta, tá? Não te assusta. Isso é natural para qualquer área da vida. Então um mecânico, o dono de uma mecânica, ele vai ter habilidade geral de mecânica. Aí ele vai se nichar para, por exemplo, eu sou mecânico de caminhão, ou sou mecânico, só faço coisa aqui de câmbio automático. Vai nichando, e aí ainda assim ele vai ter uma habilidade de gestão dos seus funcionários mecânicos, uma habilidade do financeiro, uma habilidade de negociação, vai mandar os áudiozinhos, poxa meu bruxo, aqui aconteceu tal coisa no teu carro. Persuasão, então são diversas habilidades que se adquirem, e é nisso que o homem tem que ser bom. O resumo desta ópera toda, que o vídeo está bem longo, é uma puta de uma aula isso aqui, você busca desenvolver na sua vida autodidatismo, polimatismo, várias inteligências em várias áreas, uma coisa vai levar a outra. E autossuficiência, uma coisa vai levar a outra. Essa autossuficiência é você saber fazer as coisas. Você simplesmente se pergunta agora, cara, tu sabe fritar um ovo? Sabe fazer um estrogonofe? Sabe assar uma carne, espetar uma carne, salgar ela, começar a fazer o fogo? Tu sabe fazer um arroz? Tu sabe trocar uma fralda? Tu sabe trocar um pneu? Diversas coisas que cada vez a geração Z sabe menos. E é por aí que a gente fica inteligente. Agora, quando que isso vai se concretizar e você vai ser de fato o 1% mais inteligente e sábio do mundo? Quando a sua inteligência for requisitada na prática, no sentido comercial, no sentido de negócio. Quando a sua inteligência começar a ser requisitada para você ganhar mais dinheiro, não trocar fraldas, não varrer o chão da tua casa, mas ganhar dinheiro, certo? Deixa eu Ecopinito aqui. Isso aqui, essa aula foi um exemplo das aulas que eu trago dentro da Alpha Life, do que você aprende dentro da Alpha Life.
Em muitos momentos eu faço vídeos aqui, trazendo coisas do meu dia a dia, trazendo conhecimentos mais simplistas, e digo assim no final, cara, vem para Alpha Life. Aí eu te digo que lá nós temos os áudios da nossa doutrina que você recebe todos os dias, e digo que você também tem acesso à comunidade. Mas às vezes eu esqueço de falar que a Alpha Life ela é uma escola com uma grande doutrina por trás, e lá dentro aulas assim são entregues. Então se você quer participar da Alpha Life Black, o link está sempre aqui na descrição, na cúpula da Alpha Life. Você participando, você tem acesso a tudo, tá? Acesso aos áudios, acesso à comunidade. Você faz parte das comunidades, daqui eu tô lá, interajo lá, você pode falar comigo, e acesso a todo esse conhecimento. É um conhecimento muito interessante e é um valor extremamente acessível. Clica aqui e conversamos mais amanhã.